Hoje eu vou te mostrar nesse vídeo como você reduz o custo com fertilizante e tem aumento de produtividade. O produtor ele sempre está com uma faca no peito e outra nas costas, ele não tem para onde correr. Se ele não usar o fertilizante, ele não produz. E se ele comprar, ele tem um custo alto na produtividade, mas ele não sabe como fazer para poder reduzir esses custos e produzir de uma forma diferente. O fertilizante ele é um dos maiores custos da agricultura e do produtor todos os anos. Ainda mais esses anos que tem problema como guerra, dólar alto, produto importado. Você imagina só, um produto que vem lá da Rússia ou da Ucrânia, tem que passar de navio para chegar em Paranaguá, descarregar e distribuir isso aí para o Brasil. Olha o problema que tem isso para você trazer um insumo dolarizado num país que tem guerra, Irã, Israel com guerra, aumenta combustível, aumenta tudo. Então o produtor ele não tem muita saída e nem sabe como fazer para ele substituir esses fertilizantes para ter altas produtividades e reduzir o seu custo. Então nesse vídeo você vai ter uma saída para não ficar só nas mãos das empresas de fertilizantes. Aqui na fazenda eu produzo um composto orgânico e eu capturo recursos da minha região. Cada produtor vai ter essa opção de capturar isso. E ele me entrega 100 pontos de fósforo, 100 pontos de potássio, 40 pontos de nitrogênio. Então cada receita vai entregar uma quantidade para você poder colocar na sua cultura, independente do tipo de cultura, se é soja, se é milho, se é algodão. E ele me traz uma redução de custo aqui na fazenda, uma segurança, porque eu produzo ele aqui, então eu não dependo do navio que está lá em Israel com guerra com o Irã, né? Eu pego os produtos que estão aqui na minha região, aqui que eu produzo muitas vezes na nossa fazenda, no nosso armazém, resíduo de soja, resíduo de milho. Então tudo que é resíduo que tem na sua região você pode fazer um composto com uma alta qualidade e substituir os fertilizantes dolarizados, fertilizante que muitas vezes depende de importação e depende da indústria te entregar. Daniel, precisa entregar, substituir 100%? Não, e nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer essa transição de uma forma segura e barata e eficiente. A gente reduz em torno de 30% do nosso custo se eu fosse comprar um fertilizante do que eu fazer aqui na própria fazenda. Então são 30% que você coloca no seu bolso. Se eu fosse você, eu assistiria esse vídeo até o final, porque você tem a chance de colocar mais dinheiro no seu bolso e da sua família. Quando a gente começou a fazer esse processo aqui na fazenda, eu tinha alguns medos, né? Tudo que é novo gera medo e gera estranheza. Como que eu comprava um produto pronto da indústria, empacotado, num bag, chegava aqui na fazenda, descarregava, a gente estruturou a nossa operação para receber esses pacotes químicos dessas indústrias e de repente falou, não, agora vamos fazer compostagem, vamos pegar resíduo da região, misturar isso aí com água, vamos esperar um tempo e aplicar no campo. Isso causa estranheza, não é comum acontecer um processo desse. E a gente, quando começamos pequeno, para aprender, para entender. As primeiras receitas que eu fiz tinha 10 materiais, 15 materiais. Hoje a gente faz um composto, né, com 3, 4 materiais. Olha como que ele vai ficando bonito, a coloração dele, né? Hoje a gente tem aqui, por exemplo, resíduos de armazém de soja e milho, cama de frango, pó de rocha, já é o suficiente para você começar, tá? Então cada região e cada produtor vai ter os materiais específicos da sua região à disposição. E isso eu tinha medo de não conseguir. Falei, como que eu vou fazer para 3.000 hectares, que é essa nossa fazenda aqui da família, tanto volume? Eu precisaria de 10.000 toneladas de resíduo, né? E é o que a gente tem aqui hoje nesse pátio de compostagem que vocês estão vendo aqui, que a gente trouxe tudo isso da região que a gente mora. Eu não tenho aviário, eu não tenho animal, eu não tenho confinamento, eu tenho um armazém. Beleza, já me ajuda, né, a trazer um pouco de resíduo para cá. Mas 90% do volume eu ou compro muito barato ou eu ganho. Então cada região de cada produtor vai oferecer algum tipo de resíduo para vocês colocarem aí. Então nesse começo é muito confuso. Não, Daniel, mas eu não tenho nada ainda. É só você ir atrás e buscar opções de resíduos na sua região, tá? Então a gente começou assim, com medo, não sabia como que ia ser esse negócio aqui, e em pouco tempo a gente transformou simplesmente a nossa adubação, que era o nosso maior custo hoje de fósforo, por exemplo. O ano passado a gente retirou 100% do fósforo. Não colocou MAP, não colocou super simples, não colocou super triplo. Nós usamos isso aqui, ó, compostagem feita na fazenda. Uma outra conversa que a gente teve aqui na nossa família, quando a gente foi fazer a transição desse tipo de adubação,
foi se a gente ia conseguir atingir os níveis de nutrientes suficientes para a nossa soja, para o nosso milho, né? Então foi uma dúvida, assim, um medo, né, da gente fazer essa transição, se isso ia suprir a necessidade, se a gente não ia exaurir o solo. É uma preocupação muito grande, porque o solo é a nossa base, é o que vai fazer a gente ser agricultor até 2100. Se a gente não cuidar do nosso solo, a gente quebra, né? Todo produtor depende de um solo, de um bom nível de solo. E essa era uma preocupação. Então, o que a gente faz aqui hoje na prática, né, para vocês já começarem a entender nesse vídeo como que a gente vai transferir esse conhecimento para vocês na prática, vocês poderem usar aí na propriedade de vocês. A gente deixa esse material aqui em torno de um mês nesse pátio, fazendo essa maturação, né? Depois desse mês, a gente faz uma análise desse composto e a gente entende. Por exemplo, eu preciso para a soja e para o milho em torno de 100 pontos de fósforo e 100 de potássio, uma média, tá? A gente usa um pouco mais que isso, mas é uma média que geralmente no Brasil se usa. A gente faz análise disso aqui e entende o que tem aqui dentro. Quando a gente foi fazer a primeira análise, o que a gente viu? Que tinha fósforo, potássio, nitrogênio, enxofre, cálcio, magnésio, boro, zinco, cobre, manganês, tinha tudo. Então a gente ficou impressionado com a qualidade desse produto que a gente tinha aqui. E aí a gente falou, opa, então numa operação só eu consigo fazer tudo? É isso aí. Então esse produto aqui ele é múltiplo, além de todos os nutrientes, macro, micronutriente, ele entrega uma coisa muito importante que vocês estão comprando hoje da indústria, que custa muito dinheiro, que se chama ácido úmico e ácido fúlvico. Aqui dentro tem em torno de 12 a 15%, depende da receita, de ácido úmico e fúlvico, né? Isso aí, moçada, é matéria orgânica na veia. É um composto orgânico na veia do seu solo. Principalmente pessoal que tem área de areia, isso aqui tem uma reatividade absurda. Vai te ajudar muito, né? Vai te trazer matéria orgânica. A gente aplica em torno de 3.000 quilos. Então, para resumir, a gente faz uma análise, entende que eu tenho X teores de fósforo e potássio, regulo a quantidade que eu tenho que aplicar. O ano passado eu apliquei 3.000 quilos por hectare, na média, tá? Cada talhão teve uma dosagem, mas na média geral foram 3.000 quilos. E isso já faz com que eu entenda quanto de resíduo tem que trazer aqui para o meu pátio. Uma vez por ano a gente faz essa compostagem e a gente traz aqui e faz 100% do nosso composto aqui na fazenda. Então sempre os medos que a gente tinha aqui na nossa família era se a gente ia conseguir ter os mesmos índices de produtividade, né, e se a gente não ia exaurir o solo, né? E esses eram os principais medos e as conversas que a gente tinha aqui. Quando a gente começou a fazer esse processo, o que aconteceu? Nas areias, eu saí de 45 sacos por hectare, fomos para 68. Não só com a compostagem, usamos planta de cobertura, usamos biofertilizante, e isso trouxe uma segurança para nós. Pô, se na areia a gente aumentou tudo isso de produtividade, imagina nas áreas boas, né? Então a gente começou a ficar de orelha em pé, né? Falar, como que o fertilizante, o potássio, o cloreto, né, o fósforo, não fazia isso que a gente está fazendo. Então, está faltando coisa que a gente não está conseguindo entregar com o nosso adubo comprado e que a compostagem começou a entregar, porque o resultado começou a vir. E não foi por causa, foi um ano bom de chuva. Faz 40 anos que estamos aqui plantando e 40 anos nunca choveu bem assim. Então, isso é sempre as desculpas que os produtores vão dando para não acreditar que existe um outro jeito de produzir, que é esse aqui que a gente está fazendo com a compostagem. Aí a gente começou a fazer análise do solo, aplicava a compostagem e via como que estavam as análises de solo. A gente começou a ver simplesmente que o índice de potássio começou a subir, o fósforo, a gente começou a reduzir o fósforo solúvel comprado da indústria pelo nossa compostagem e o nosso nível de fósforo se manteve, né, alto. Então a gente começou a ter segurança em usar um produto 30% mais barato, né, colocando na adubação entre fósforo e potássio e dando um resultado, né? A gente começou a ter produtividade boa, começou a ter segurança, começou a ver minhoca no solo, começou a ter menos praga, menos doença, e aí a gente descobriu que está aqui a chave do cofre, é trazer matéria orgânica na forma de fertilizante. E se esse vídeo aqui é importante para você e para sua família, já deixa o like aqui. E aí sempre me pergunto, Daniel, o que usa para fazer a compostagem?
Assim, cada região vai ter o seu resíduo. Tá? No meu caso, o que a gente utiliza aqui? Eu uso, nessa receita hoje que a gente tem aqui, se vocês verem aqui, ó, o que é isso aqui? Ó? Isso aqui é casquinha de soja, resíduo de armazém de soja. Né? Isso aqui me traz uma alta relação de carbono. Para que é importante isso aqui? Sabe quem gosta de comer isso aqui? Fungo. Quando você entra numa casa de madeira, o que ela cheira? Mofo. Mofo é fungo. Fungo come isso aqui. Então, tricoderma, bovéria, metarrizo, são todos fungos. E muitos fungos que a gente não conhece, que está no solo, veio se perdendo com a aplicação de inseticida, de fertilizante, porque é um sal, e acaba matando esses micro-organismos. E a gente tem uma deficiência de alguns micro-organismos lá no solo. A compostagem é uma bomba de micro-organismos. Ele tem diversos micro-organismos. É como se a gente estivesse fazendo um novo solo de mata para a gente inocular no nosso sistema. Então, além de ter os nutrientes que eu falei para vocês, tem todos os biológicos do mercado, tem todos os micro-organismos que uma mata nativa tem, a gente está replicando aqui. Então a gente coloca diversidade de comida, como por exemplo o resíduo de armazém, de soja, de milho, de algodão, do que você tiver na sua região. Bagaço de cana, por exemplo, pode ser um resíduo muito comum no Brasil. A gente utiliza também cama de frango e pó de rocha. Se vocês olharem ali em cima, ó, essa aqui é uma leira que está sendo montada. A gente não passou ainda o revirador. Como vocês veem, essa outra leira ali já montada e já passou o revirador. Aqui a gente está montando, está fazendo um processo de montagem. Como que a gente faz isso? A gente coloca aqui do lado todos os montes de resíduos que a gente busca na região ou compra, né? E aí a gente vem com um caminhãozinho de cascalho e monta uma receita dentro dele. Então, por exemplo, se vocês observarem aqui, ó, eu tenho vários montes acontecendo ao longo dessa leira. Cada monte desse é uma receita. Então o caminhãozinho aqui, ó, ele deixou 2 metros. Então a cada 2 metros eu tenho um volume de receita que eu preciso. Então eu calculo isso para cada caminhãozinho, quanto tem que ter cada resíduo, né? Assim que eu monto uma leira profissional, uma leira grande. Tem várias formas de montar. Esse é o formato que a gente achou mais fácil aqui para uma compostagem de alta escala, de 12 mil toneladas, de 10 a 12 mil toneladas que a gente utiliza de resíduo aqui. E assim fica fácil, porque cada metro tem o mesmo material na leira inteira. E com essa receita aqui, com cama de frango, resíduo de armazém e pó de rocha, eu faço um composto e ele fica pronto para eu aplicar em um mês. Tá? Só que isso é porque a gente aplica uma técnica do NVA, né, que a gente faz aqui na fazenda um biofertilizante, inocula isso aqui dentro da compostagem e acelera esse processo. Porque uma compostagem normal que o pessoal faz, de boa qualidade, para chegar nessa qualidade que a gente tem aqui, tanto de micro-organismo, tanto quanto nutriente, estabilização de nitrogênio e enxofre, que a gente está aqui e não tem mosca, não tem cheiro de enxofre, não tem cheiro de ureia. Então a gente estabilizou isso aqui, né, em pouco tempo, por conta do biofertilizante e das receitas que a gente utiliza. Uma compostagem normal por aí, de boa qualidade, ela demora de 3 a 6 meses, tem compostagem de 9 meses, né, para se estabilizar, para ter toda a cadeia microbiológica. Então a gente consegue acelerar esse processo. E quando a gente acelera o tempo, a gente ganha dinheiro, porque é menos gente, menos máquina, menos recurso. Hoje, uma compostagem desse tamanho, de 12 mil toneladas, eu preciso de 2 funcionários. Um que fica no caminhão molhando e o outro que fica dentro do trator revirando. Só. Né? Esses mesmos 2 funcionários podem montar as leiras, então eu não precisei contratar mais gente para poder fazer o meu fertilizante. Eu usei o próprio recurso humano que eu tinha na fazenda e coloquei aqui para trabalhar. O que é importante para você iniciar um processo de compostagem? Você tem que se atentar a alguns detalhes. Por exemplo, temperatura, umidade e oxigenação. Esses são os 3 fatores básicos para você saber fazer uma boa compostagem. O que a gente tem que saber, por exemplo, na temperatura e para que serve? Ela serve para exatamente você matar as plantas daninhas que possam vir junto com esse resíduo, de alguma forma. Estou colhendo lá resíduo de soja. Pô, pode vir amargoso, buva. Só que quando a gente inicia um processo de temperatura, que a gente chama momento termofílico dessa compostagem, que ela tem uma crescente muito alta da temperatura, você acaba matando essas plantas daninhas. 60 graus, 70 graus, 80 graus, até 50 graus você já inicia esse processo de esterilização com planta daninha.
e também uma esterilização de micro-organismos patógenos, né? Então, tem lá uma salmonela, uma fusário ali dentro. Esses micro-organismos não resistem a altas temperaturas. Então, é como se você fizesse aquela pasteurização que é feita no leite, por exemplo. Então, a compostagem, naturalmente, acontece isso. E para acontecer isso, tem algumas técnicas que você tem que seguir. É o que a gente passa profundamente no método NVA. E aqui eu vou te explicar como acontece isso. Não dá tempo da gente explorar todo esse assunto. O aumento de temperatura ele acontece por conta da alta taxa de multiplicação dos micro-organismos. Então, cada micro-organismo se divide, se multiplica, porque eles estão se alimentando ali com aqueles resíduos, principalmente considerando os alimentos nitrogenados que tem ali dentro, né, os estercos, ou plantas de cobertura leguminosas, ou um bagaço de cana, que tenham alto teor de nitrogênio e nutrientes. Eles se multiplicam numa taxa tão alta que cada micro-organismo libera uma fonte de calor. E isso chega a 80 graus, 70 graus, né? E você tem os momentos de revirada. Para você não deixar estourar tanto essa temperatura, acima de 80 graus, a gente já tem que revirar imediatamente. Você corre até um risco de pegar fogo se você deixar lá, dependendo da receita que você tem. Então a gente usa algumas proporções para acontecer esse aumento de temperatura. O teor de nitrogênio, por exemplo, se você tiver teores de 20%, 30% já é o suficiente para a sua leira aquecer. Receitas que sejam frescas, por exemplo, o material que você vai pegar, você tem que pegar, por exemplo, um esterco que não seja tão velho, que tá lá no barracão, eu deixei ele lá quieto e de repente eu vou usar para compostagem. Esse aí você já perdeu muito nitrogênio no sistema. O nitrogênio evapora, o enxofre evapora. Se você está sentindo aquele cheiro forte de esterco no seu confinamento, por exemplo, quer dizer que você está perdendo nutriente. E isso tudo tem técnica, como a gente passa dentro do curso completo do NVA, para vocês entenderem como você já começa a reter esses nutrientes desde lá do seu confinamento, desde a sua cama de frango, todos os momentos que vocês, cada etapa que você tem de retirada desses insumos, tá? Até fazer o composto. Então a gente utiliza aí de 20% a 30% de nitrogênio alto, utilizamos uns 60%, 50% de carbono, materiais carbônicos. O que quer dizer material de carbono alto? Quer dizer que ele já passou por toda a fase. Pega lá uma árvore, é um bom exemplo, por exemplo. Ela começa com um teor de carbono baixo, vai lignificando, vai crescendo a árvore e vai sendo uma planta com alto teor de carbono dentro dela. Ela vai lignificando e com várias cadeias de carbono. Isso aí é alimentação diferente para micro-organismos diferentes. Então, por isso que a gente tem essa diversidade alta dentro do composto. E um fator legal e interessante na receita que a gente coloca aqui são os famosos pó de rocha, os remineralizadores, né? E polêmicos, né? Muita gente condena o pó de rocha porque não sabe usar. Se souber usar, não vai condenar. Ele não pode ser comparado como um fertilizante solúvel, porque ele não é. Então não adianta você comparar banana com maçã. Cada um tem o seu papel. O pó de rocha, assim como um calcário também é um pó de rocha, e todo mundo usa e ninguém fala mal, você vai usar outro tipo de pó de rocha, outro tipo de remineralizador, basicamente silicatados, que tem silício na estrutura. Alguns não têm, só que ele tem uma estruturação nutricional muito interessante, como o camafugito, uma rocha muito interessante na diversidade de nutrientes que ele tem. Algumas rochas silicatadas e o silício ele é muito importante como estruturador de solo, né? O seu solo da sua agricultura tem silício. Se você analisar a sua soja, o seu milho, a sua cana, você vai ver lá silício, porque ela absorveu do solo. E a gente está fazendo um processo de simulação de formação de solo, quando a gente coloca um remineralizador junto com uma bomba de micro-organismo que é dentro da compostagem, junta isso, junto com matéria orgânica. Quando a gente coloca esses três juntos, a gente sim consegue fazer com que esses nutrientes insolúveis na água, porém disponíveis para as plantas, conforme ele se agrega nesse conjunto da compostagem. E quando a gente coloca raízes, que aí a gente joga esse composto, coloca a raiz da soja, do milho, isso tudo começa uma sincronia de liberação de ácidos, de exudatos e começa a liberar nutriente para a sua planta. Tá? Então, o pó de rocha, além de estruturador, ele tem alguns nutrientes que vão ser disponíveis para as plantas e o silício
é de grande importância para fazer ligações com outras cargas. Ele capta, por exemplo, um potássio, um cálcio, então ele reestrutura a sua argila do solo, né? Então o silício vai trabalhar muito nesse papel. Como que eu vou comparar isso com um fertilizante, que é um sal, que é um cloreto de potássio? O cloreto de potássio tem 2 nutrientes, cloro e potássio, só. Um composto orgânico tem toda a tabela periódica, tem todos os micro-organismos. Adicionando o pó de rocha, você aumenta esse teor de fósforo ou potássio do seu solo. Então a gente utiliza em torno de até 30% da nossa receita, a gente consegue colocar em pó de rocha. Quando a gente passa esse volume de 30%, você começa a atrapalhar o aumento de temperatura, tá? Então, cada região vai oferecer um tipo de resíduo e você pode ir brincando com esses materiais de nitrogênio alto, carbono alto, materiais com minerais, que são o caso de cinza, pó de rocha, são exemplos que você pode utilizar. Então, eu já falei da temperatura, por que ela é tão importante para você conseguir chegar nesses níveis altos de temperatura. E agora, o outro fator de extrema importância é a umidade. Todo micro-organismo que está lá precisa de água. Assim como você precisa beber água, o micro-organismo precisa de uma certa umidade para ele poder se ambientar naquele ambiente e se multiplicar, que é o nosso grande objetivo, para a gente poder ter várias curvas de crescimento de vários tipos de micro-organismos, né? E a gente pode analisar esses micro-organismos através da análise metagenômica, podemos analisar através da análise de Soil Food Web, né, que é uma análise feita pela americana Elaine Hingan, que ela trouxe isso, uma metodologia para você entender o que tem ali de cadeia microbiológica. Então tem várias análises que você pode fazer para entender o que você tem de micro-organismo ali dentro. Então, a temperatura é um fator importante, a umidade, a gente sempre chega ali nos 40% de umidade, que é um ponto interessante para essa multiplicação acontecer. E outro fator de extrema importância para a compostagem é a oxigenação. Quando a gente oxigena ou revira com... Eu comecei aqui fazendo com pá carregadeira. Na verdade, eu comecei fazendo enxada, na mão. Peguei os resíduos aqui, fiz compostagem pequena, fui entendendo como funcionava. Passei depois para pá carregadeira, que a gente ficou um bom tempo fazendo a pá carregadeira. Depois que eu estruturei tudo, entendi as receitas que a gente ia utilizar, os fornecedores que eu ia colocar na minha receita, para a gente ter segurança, para a gente ter material, insumo para fazer esse fertilizante, aí sim eu comprei um revirador profissional, que a gente consegue molhar ao mesmo tempo e revirar, fazendo tudo na mesma operação. Na verdade, eu fiz uma adaptação para molhar, eu coloquei uma mangueira em cima do revirador, vem o caminhão-pipa andando do lado, e aí ele já vem molhando e revirando ao mesmo tempo. Tá? Isso a gente otimiza o operacional dentro da fazenda. Você revirar esse composto, você garante que todo o seu insumo passe pela temperatura alta, né? Esse é o ponto 1. Ponto 2, você acelera o processo de maturação da sua compostagem, né? E além do que, se está estourando muito a temperatura, você dá uma resfriada na sua leira, mantendo ele aí de 60, 50 a 80 graus, tá bom? Então tudo tem técnica. Basta você ter o conhecimento e fazer o seu próprio fertilizante. Então, no começo, quando a gente iniciou esse processo, a gente era chamado de louco. Hoje já tem mais de 1.100 fazendas fazendo o que a gente faz aqui, seguindo os nossos passos, né? Então, é gratificante a gente ver, primeiro, que a gente saiu de produtividades menores, a gente saiu de ambientes que 10 dias a gente já tinha uma seca que já era problema para nós, para aumento de produtividade, para redução de custo aqui na fazenda, e a gente conseguiu mostrar que isso é tão bom que outras pessoas estão fazendo o que a gente faz aqui no Brasil. E outro fator que a gente viu que mudou muito para nós aqui é a qualidade do solo. Quanto mais a gente aplica, por exemplo, a compostagem, o biofertilizante, o uso das plantas de cobertura, o solo vem melhorando. A gente está tendo minhoca praticamente nos nossos 3.000 hectares aqui da fazenda. Isso não existia antes. E é muito difícil se ver minhoca em solo de agricultura. A gente está vendo um solo mais aerado, menos compactado. Então a gente está fazendo um processo de transformação do solo que vai deixar um solo melhor para todas as nossas próximas gerações. Para as minhas filhas, para os filhos de vocês, se vocês utilizarem. E isso vai fazer com que a gente perpetue a nossa família aqui na fazenda.
E se você quer fazer parte da maior comunidade do Brasil que te ajuda a reduzir fertilizante, inseticida e fungicida e vem mudando a vida de famílias ao redor do Brasil inteiro, se inscreva aqui no nosso canal.